Então, vou mostrar mais ou menos como eu fiz a pesquisa sobre movimentação do jogo Aladdin, lançado pela Capcom em 1993, e um pouco da implementação também na Unity. As principais fontes que eu usei para fazer a pesquisa foram um emulador web de Super Nintendo esse vídeo aqui que fala, discorre bastante sobre alguns dos glitches, algumas dos macetes que a gente pode fazer para conseguir passar da fase, especialmente nessa primeira fase que é que mais usa esses movimentos principais, que inclusive é que eu mais usei para testar o jogo. Então, usando aqui o documento como guia para a gente passar, a primeira coisa que eu vi foi sobre velocidade e aceleração, né? Que inclusive esse movimento foi passado em sala de aula sobre como a gente podia fazer. E o que o jogo do Aladdin tinha mais... uma coisa também que vale notar é que eu estou usando alguns cheat codes aqui para fazer o teste, que o emulador disponibiliza. O primeiro é para deixar a gente invencível. Então, se eu bater no inimigo que acabou de me encostar ali, não acontece nada. Comigo não levo dano de nada. Vou só ignorar. Então, como dá pra ver, tipo, dá a impressão de que o movimento é direto. Tipo, não tem aceleração. E eu acho que até não tem. Eu não consegui identificar se tem ou não tem aceleração. Pelo menos na caminhada, no movimento normal. Mas, de qualquer maneira, eu parti do princípio que tem aceleração, mas é quase imperceptível. Tanto que se você caminhar, parar de apertar o botão, ele só para. Não parece que tem desaceleração ali. Agora, se eu apertar pro lado contrário do movimento em que eu tô, ele dá uma deslizada ali, que é o que eu chamo de turn speed. Uma coisa que a gente pode fazer é apertar o S, ele corre, ele aumenta a velocidade máxima de corrida. E você consegue até ver que o turn speed aqui é um pouco menor. Eu parti do princípio que é o mesmo que ele tem quando ele está andando, não tem alteração. Só que como a velocidade máxima é maior, então ele demora mais para parar o movimento, né, para ir para o outro lado. E mesma coisa com a aceleração padrão, que aqui você consegue ver que tem mais aceleração. Eu parei de apertar, parei agora, ele demora um pouquinho para parar totalmente. Quando você está caminhando normalmente, você quase não percebe que ele tem alguma desaceleração, sabe? Outro movimento fundamental que eu dei atenção é o movimento do pulo, que é variável. Se eu dar uma apertadinha rápida, ele tem um pulo mínimo aqui, uma altura mínima e um tempo mínimo. Se eu apertar e segurar, ele tem uma altura máxima aqui. Se eu apertar e segurar no meio, ele vai até onde eu soltar o botão, tal qual inclusive foi ensinado durante as aulas. Uma coisa diferencial do jogo é o pulo com impulso, que é o impulso que você recebe do pulo. Se eu correr aqui e apertar o botão de pulo, nada acontece. Se eu soltar os dois, ele pula. Ele tá tipo fazendo um buffer de pulo, um buffer de momentum que eu chamei. Então, soltei o botão de corrida, ele pula. Outra coisa que dá para perceber é que é um pouco sutil, mas o pulo depois da corrida tem uma altura maior. A velocidade, tanto no pulo normal quanto no pulo com impulso, velocidade máxima e aceleração horizontal é a mesma de quando ele está caminhando no chão. Quando está caminhando só, não quando ele está correndo. Mesmo quando ele faz pulo com impulso, é velocidade e aceleração de caminhando. Só que ele passa um pouco mais de tempo no ar, ele cobra um pouco mais de chão enquanto está pulando, porque a altura do pulo é maior. Ele permanece por mais tempo no ar. Isso eu consegui identificar dando uma olhada aqui. Tá mais detalhado, tem um documento mais detalhado explicando isso, mas isso eu consegui dando uma olhada aqui na quantidade de frames. Aqui tem um pulo
máximo, né, que ele faz. Então, por instrução até do professor Vermonde, eu consegui identificar que aqui, inclusive, a quantidade de frames que ele leva para chegar no ápice do pulo e depois para cair no chão é muito próximo. Tipo, é 1 ou 2 frames de diferença. Eu desconsiderei isso, considerei que é igual, então que ele não tem diferença entre o tempo para ele chegar no ápice do pulo e o tempo para ele cair. E o tempo o pulo com impulso, através desse mesmo método, com outro GIF que eu gravei. Isso acontece também com o pulo máximo, com o pulo com impulso, aliás. Só que o tempo total de pulo é um pouco maior que o pulo parado, e o pulo com impulso também é um pouco maior que o pulo máximo normal. Ou o pulo máximo correndo tem o mesmo tempo de duração do pulo máximo com ele. Pulo máximo andando tem o mesmo tempo de duração do pulo máximo parado, aliás. Aí um outro movimento que eu dei atenção foi esse aqui, que ele pode usar um paraquedas para planar, que aí sim ele altera o tempo que leva para ele cair no chão depois que ele pula, ou o tempo que ele cai no chão em geral, assim. Isso só ativa quando o jogador está caindo. Não ativa quando ele... naturalmente, né, só precisa do paraquedas quando ele está caindo. Quando você está usando paraquedas, você pode apertar... Você aperta o botão aqui, deixa segurado, ele só vai ativar quando está caindo. Quando você está usando paraquedas, a velocidade e aceleração de queda é menor, e a velocidade máxima de queda é capada. Ele não vai passar daquela velocidade máxima de queda. E a velocidade de movimento horizontal é um pouco maior do que a velocidade que ele tem quando ele está caminhando normalmente. Então isso serve como um multiplicador ali da velocidade padrão que ele tem quando ele está no paraquedas. E tem outros movimentos que ele tem, outros comandos que a gente pode fazer, tipo esse de tacar a maçã mesmo, ou de se pendurar nas coisas. Tem um outro que ele cai na cabeça dos inimigos, parecido com o do Mario, mas ele tem um certo uso a mais para esse movimento. Ele usa mais esse movimento e esse movimento aqui também. Mas eu desconsiderei eles por enquanto, foquei só na corrida, no pulo com impulso e no paraquedas. E é isso. Essas informações estão nesse documento aqui, né? Junto com esse bloco de notas que eu também vou mandar junto. Tá. Deixa eu tentar mostrar rapidinho como que eu fiz para implementar isso na Unity. Beleza. Então, como dá para ver aqui, eu tentei replicar aqui a caminhada, a velocidade de caminhada. Eu coloquei aquele fundo ali só para dar a impressão de que a gente está se movendo. Coloquei a câmera usando o Cine Machine para seguir o jogador. Não coloquei nenhuma configuração específica, né, na câmera, só coloquei para seguir o jogador, assim. Tentei configurar, mas não fui muito a fundo na câmera. Então, se eu parar, ele tem uma desaceleraçãozinha, mas é pequena. Se eu apertar para o outro lado, ele dá uma deslizada ali. Não tem um sprite, não tem uma partícula, né, representando isso, dando feedback para o jogador. Mas tem ali a sensação desse deslize ali quando o jogador tenta ir para o outro lado. Se o jogador, inclusive, parar de apertar o botão, parar de apertar o botão enquanto ele está deslizando, ele dá uma parada quase que imediata, tal qual acontece no jogo. Isso foi feito com... Aí a gente tem aqui os componentes de movimento. Eu separei cada movimento desses que eu comentei em um componente diferente.
Tem o Rigid Body aqui, o Box Collider, que serve para ele colidir com as coisas, né, padrão da Unity. O Player Walk aqui é o que faz a caminhada padrão, né? Então aqui, como dá para ver, ele tem a velocidade pequena, muito pequena em relação à aceleração, que é gigantesca. Mesma coisa com a desaceleração, porque como eu tinha dito, ele usa aceleração, como está marcado aqui, mas é muito, muito, muito sutil. O que não é tão sutil é o turn speed, que quando você aperta para a direção contrária. Aqui, o Player Walk, então, tem velocidade, aceleração, desaceleração, turn speed. Aqui eu pego o comando do input através de uma classe que herda de um singleton, né, para ficar mais fácil de acessar. Estou usando aqui evento para fazer uma maior separação entre as classes, para facilitar a separação entre as classes, até por uma questão de facilidade, modularização, na verdade. Aqui como eu tentei deixar essa classe bastante genérica para a gente poder usar em outros casos, então tem a booleana que decide se a gente vai usar aceleração ou se vai se mover direto. Aqui, nessa classe mesmo, até deveria estar separado, mas ele faz a mudança de escala conforme a direção que o jogador está indo. Aqui, mesma coisa, ele faz a troca de escala, aqui ele se move linearmente, aqui ele faz a aceleração. Então, se a velocidade tiver 0, ele usa aceleração. Se ele estiver parando, né, se o jogador parar de apertar o botão, ele vai usar desaceleração para parar. Aqui, se ele apertar para a direção contrária, ele vai usar o turn speed ou aceleração para chegar até o final. E aqui ele faz o move towards que replica o cálculo de aceleração, né? E aqui ele altera a velocidade do Rigid Body. Aí, outra coisa que ele faz, outra coisa que a gente alterou o código, então ele desligou o jogo. Outro movimento que tem no jogo também, que foi demonstrado pra gente, é o pulo. Então, aqui tem um pulo mínimo, né? Um pouco maior do que está no jogo, eu coloquei. Dá pra ver que tá um pouco maior. Eu acho que tá uns 130% maior do que... Aliás, uns 30% maior do que o que a gente vê no jogo. Mas ainda o movimento é o mesmo. O pulo aqui é um script um pouco maior, mas também é um script separado. Como dá pra ver aqui, tem velocidade 12, eu tentei usar a força da Unity para ficar mais natural o pulo. Estou usando aqui, tem essa booleana aqui que poderia me dizer se eu vou usar essa velocidade que está aqui mesmo ou se eu vou usar esses dois valores aqui para calcular a velocidade, o tempo para chegar no pico do pulo e a altura máxima do pulo. Tanto que se eu mudar aqui a velocidade, a altura máxima, ele vai alterar a velocidade do pulo aqui. Então estou usando isso. Então aqui também tem a altura mínima do pulo, né, que ele vai chegar. Esse Jump Cancel Rate era para dar uma naturalidade maior pro movimento, para quando ele chega do pico do pulo, ele não travar direto ali e cair direto, não chegar na velocidade zero e cair direto. Né? Max Jumps era para tentativa de fazer um pulo duplo, então dá para fazer vários pulos, mas o Aladdin só usa um. Buffer Time, Quet Time está programado, mas não está programado, mas não é usado no Aladdin, então só ignorei por enquanto. Outra coisa que eu não mencionei na pesquisa, mas que é um fator do Aladdin, é que o turn speed, que é aquele deslize que tem, né, quando você está andando, ele não existe quando o jogador está pulando. Então, ele até existe, mas é muito, muito menor. Então aqui eu uso esse valor aqui para multiplicar ali o 10 do turn speed do player walk e quando eu estou pulando acaba ficando 100, né? Porque 10 do turn speed vezes 10 do multiplicador aqui fica isso. Então, o pulo em si
não vou levar tanto tempo para explicar. Aqui tem o input que a gente pega para pular. Quando solta o botão a barra de espaço, ele cancela o pulo. Ele reseta aqui a contagem de pulo, reseta os pulos, a quantidade de pulos, buffer time, quiet time quando ele chega no chão. Ele reseta o booleano de has jumped quando ele chega no pulo, quiet time aqui também. Tem esses valores aqui para dizerem se ele pode ou não pular. Inclusive ele tem uma referência para player run para ver se ele pode ou não pular, que é justamente aquela questão dele não poder pular quando ele está correndo. Aqui tem um método para ele tentar pular. Ele leva em consideração aquelas condições para tentar pular, leva em consideração se tem a intenção de pulo, né? Que isso aqui foi feito especificamente para corrida mesmo, para ser tipo um buffer, para ele apertar o botão enquanto ele está correndo. E se ele estiver correndo, ele não vai pular. Tem intenção de pulo, mas ele não pode pular. Se ele parar de correr e ele não apertou o botão, mas ele estava segurando antes, porque o que acontece? Se ele apertar o botão de pulo enquanto ele está correndo, ele não vai pular. Então tem uma intenção de pulo. Se ele apertar o botão de pulo enquanto ele está andando, enquanto ele está caminhando, quando ele está caminhando ou quando está parado, ele não precisa ter intenção de pulo porque ele pode tentar pular direto, levando em consideração se ele pode ou não pular, né? Aí tem o pulo, que ele soma na quantidade de pulos ali, ele define a velocidade de pulo antes de pular. Fazendo um cálculo rápido aqui para decidir, para mudar a gravidade do rigid body. Ele muda a gravidade do rigid body de acordo com o tempo de pulo e com a altura máxima do pulo. Aqui ele pega a altura máxima do pulo. Isso aqui era para o pulo duplo, né? Buffer eu vou ignorar por enquanto, quiet time também. E isso daqui pulo duplo também eu vou ignorar por enquanto. Isso aqui é importante. Esse método aqui, cadê? Porque esse é o método que cancel jump aqui é o método que faz com que ele pare o pulo no meio e garanta que ele vai atingir o pulo mínimo também. Tanto que tem aqui o valor do pulo mínimo. Target input, tá? Próxima coisa, player run. Então, player run, aí eu comecei a ter um sistema de buff. Inclusive, aqui no player walk, como dá pra ver, tem uma classe que eu coloquei para ficar mais fácil de manipular os valores de velocidade, aceleração e etc. Que é esse multiplyable float aqui, que ele permite com que a gente acesse o valor de base, que esse valor de base é o que a gente vê no editor, que a gente modifica, entendeu? Inclusive. E esse multiplicador é o que a gente altera, por exemplo, aqui no player run. Com esses valores aqui, eles são multiplicadores, só, eles não são valores que definem a velocidade. Aqui no Buff Manager, é a classe que junta tudo isso e garante que aqui, por exemplo, o max speed, o multiplicador do max speed, que é um float multiplicável, como está aqui, vai ser multiplicado pelo max speed do player run, mas só se o player run tiver com o isRunning ativo, tiver com o isRunning for verdadeiro, só se o jogador estiver correndo. Aqui tem a questão do buffering também, porque tem uma outra questão também que é se o jogador apertar o botão de pulo um pouquinho depois dele parar de correr, ele vai usar o impulso ali, então tem esses buffering para isso. Esse fala em buffer aqui é para quando ele está usando paraquedas, que é outra coisa. Cadê? Que o paraquedas ele é um outro sistema que ele é meio que um sistema só de multiplicação. Ele é meio que um sistema que tem o seu movimento próprio, mas ele também tem os multiplicadores, porque ele tem aqui max fall speed para capar a velocidade de queda.
coisa que o pulo não tem. O pulo padrão eu não fico limitando a velocidade de queda, ele cai pelo sistema da Unity mesmo. Esse Gravity Divisor aqui é para ele, quando ele começa a usar o paraquedas, ele divide a gravidade de escala, o rigid body, e quando ele para de usar o paraquedas, ele volta para a gravidade, para a escala de gravidade normal. E aí, uma outra coisa que junta todos esses movimentos, que faz com que tudo isso seja comum, é que todos os scripts de movimento, aqui com exceção do Buff Manager, que é o que junta tudo, o Glide, Jump, Run, Walk, todos eles herdam dessa mesma classe, que é o Movement Base, porque todos eles usam de alguma maneira a detecção de chão e todos eles de alguma maneira manipulam o Rigid Body e alteram o vetor de velocidade de alguma maneira. E se não alteram, está lá disponível para ser usado depois. E todos eles, ou quase todos de alguma maneira, precisaram usar Na verdade, todos não. Mais de um script desses precisou ter uma referência para o Player Run. Então, já que mais de um deles precisou ter essa referência, então eu resolvi colocar isso aqui na classe base mesmo. Daí a limitação que todos eles têm por isso é ter que só fazer um override aqui no awake para poder pegar o componente aqui. E é isso. Acho que ficou gigantesco o vídeo.